Gente, vamos lá. A nossa atualidade hoje mexe com os indígenas, né? Nosso tema hoje, né? Nosso tema hoje são os povos nativos. Na verdade, o indígena vem de uma denominação, na verdade era índio. E agora mudou o termo, né? Isso até pra gente que faz redação, isso é um perigo, isso daí. Cara, o índio... Não. Povos nativos. É, ou povos originários ou indígena. Ou minorias, né? Grupos étnicos minoritários. Olha só, quando se trata da questão indígena, nós temos esses nativos. Na verdade, a antropologia coloca ele como nativos, né? Nós chamamos ali de grupos ou de minorias. As minorias sociais. Fazem parte disso aqui, ó. Minorias sociais. Nos últimos anos, parece que a coisa tem se intensificado com relação a esses grupos. Nós tivemos recentemente uma crise muito forte numa região de Roraima, região dos Yanomamis. Que nosso patrão também é lá de Roraima, né? Eu até brinco com ele. Essa região de Roraima, ela tem umas peculiaridades por fato que está rolando lá dentro, né? Primeiro que... Está muito claro para vocês, gente? Se estiver claro, eu dou uma desligada na luz para ficar mais... Uma penumbra mais cinema, né? A minha colega que está de óculos ali, acho que dói mais, né? A vista, né? Ficou melhor? Na realidade, o fundo não era para ser branco do quadro, era para ser cinza. Justamente para não refletir a luz. Mas assim, é que eu sou meio... Tem uns toquezinhos, né? Que antigamente diziam que eu era viado, né? Por causa dos toquezinhos. É, rapaz. Mas enfim, o que acontece? Os Yanomamis, eles são grupos... Ele é um dos grupos étnicos que tem no Brasil, que são milhares. Yanomami, G, Tupi-Guarani, Dessana, Satere Maué, o Aimiri-Atroari. Ou seja, esses povos, esses nativos, eles trabalham com uma questão tribal. Então, esse tribal deles é um comportamento. É um comportamento. Comportamento social. Então, a gente tem que entender que existem algumas questões que cercam esses grupos ou esses povos que nos últimos anos têm dado aí muito o que falar, né? Entre nós brasileiros, natos, trabalhadores, e entre os grupos considerados ou chamados minorias indígenas ou povos remanescentes. Lá em Yanomami, todo mundo acompanhou essa fome, na realidade, em Yanomami, lá em Boa Vista, que estava na transição dos dois governos, né? Os dois governos estavam num pé de briga e discutindo de quem era a culpa dos indígenas e Yanomamis estarem sendo dizimados. Isso foi um alarde, isso foi para mídia internacional, teve a Convenção dos Direitos Humanos, teve tanta coisa aqui. Só que pouca gente fala sobre essa área aqui dos Yanomamis, né? Os nossos alunos aqui, que são da área de saúde, né? Os meninos que querem medicina, eu falei para eles, eu disse, olha, o governo está oferecendo um salário até razoável para quem vai para essa área dos Yanomamis, cara. 110 mil de salário. Por ano? Por mês. Que? Para os médicos. Tem um problema. Você sabe como é que chega lá? É muito difícil. Você vai para Boa Vista, 35 minutos de helicóptero em cima do ar. Aí você chega no campo aberto, desce, e entra 4 horas a pé. A pé. Toma. E sobe mais 1h30 de voadeira. Aí tu chega lá Triturada lá. 6 meses lá. E tem médico que vai. Oi? Tem médico que vai. Sempre tem uns doidos, né? 110, né? O que é sacrifício. Esse cachorro é todo mundo tem lá. Quem saiu de lá? O cara tem uma poupança.
Você entende que a geografia de Amazônia, quando a gente fala desse nomezinho aqui, ó, eu sempre falo disso aqui, ó. Quando eu falo desse nomezinho aqui, cara, isso aqui é tão extenso. Meu irmão. Amazônia. A gente tem 6 Amazônia. A gente chama de Amazônia Legal, são 9 estados. Amazônia Região Norte, 7 estados. Amazônia Internacional, dá 12 regiões geográficas, que inclui os países vizinhos, né? Isso tudo aqui, esses grupos minoritários, ribeirinhos, quilombolas, porque tem o ribeirinho, tem o ribeiro, aí tem os quilombolas, tem o caboclo. Olha só como tem as variações de classificação. Quem é o ribeirinho? Aquele cara que vive à margem dos rios. O canoeiro. Quem é o ribeiro? Aquele cara que vive no flutuante dentro do rio. Esse é o ribeiro, ele fica na beira. Um ribeiro, na margem. Quem é o caboclo? É a mistura desse bojo cultural que forma a nossa característica. Aí tem os indígenas. Aí tem os quilombolas, que são negros, ex-escravos, que fugiram das suas fazendas escravistas e se embrenharam na floresta amazônica. Isso aqui no Amazonas tem negro, né? Só tem 2 estados que não têm relatos. O Portugal preferiu não, achou mais barato escravizar os índios do que trazer os negros para cá. Só que os negros trabalharam na Amazônia em fazendas de gado, em coletas de especiarias, e aí eles vão formar mais tarde os quilombos. Pará tem muito quilombo, o Amazonas tem muito quilombo. Só tem 2 estados que não têm presença de quilombos aqui na região norte. Roraima, que Roraima tem relação com o colonizador imigrante, uma mistura do sulista, e o Acre, que também tem uma relação com os vizinhos e com os sulistas, que são 2 estados que não têm presença dos quilombos. Não é que não tenha, né? É que não foi registrado. Só que Roraima, para a gente resumir essa parada aqui, nós tivemos aí tivemos aqui uma grande questão. Vocês lembram desse programa Mais Médico? Sim. Pois é. Da onde vinham os mais médicos? Cuba. Só que o programa Mais Médico anterior tiveram algumas críticas, o que pouca gente sabe disso. Qual era o problema do programa Mais Médico? Vocês sabiam que 60% deles não eram médicos? Sim, fiquei sabendo. Eles eram enfermeiros, técnicos de enfermagem, que entraram no Brasil com o título de médico. E ganhava. Não. Eles não compraram. Vamos entender, o governo cubano empurrou eles para cá. Entendeu? Eles vieram obrigados, eles trabalhavam para o governo cubano. Como assim, professor? Eles ganhavam, em média, 14 mil de salário. O governo brasileiro depositava na conta do governo de Cuba. Aí o governo de Cuba pagava para eles R$800. Gente, que absurdo! Por isso que o programa Mais Médico faliu. Os cubanos, todos eles descobriram que eles poderiam pedir asilo político, por perseguição política, que é uma modalidade de refúgio. Aí uma médica estava com a família presa em Cuba, trabalhando no Brasil. Ela solicitou do governo brasileiro, junto ao STF, o asilo e a proteção da família dela pelo governo brasileiro a Cuba. Aí o governo de Cuba teve que frear porque o dinheiro não, né, tinha essas relações políticas. Aqui em Boa Vista... Então, qual foi a vez que vocês... isso foi em 2014. Isso era um bebê. Porra, cara, tu é novo assim, bicho? Eu tô 24. O outro tem 24. Então... Porra, tu tava na fralda, bicho. Porra. Como diz meu amigo, se urinava nas cuecas ainda, né? É muito novo, cara. Brincadeira, tá, irmão? Não leva a sério não, cara. Vocês sabiam que em Roraima, o diamante, você encontrava como encontra esse pincel aqui? Na década de 20, eles brincavam assim. Não sabiam do valor econômico. Tanto é que a Globo faz uma novela nessa região chamada Império.
Lembra do Império? Sim. Que eram os diamantes, uma região riquíssima em diamante, que tinha tal comendador. O que morreu Clementina. foi o do que morreu, não. Não, não me pergunte de novela, pelo amor de Deus. Só conheço analogia. Não. Eu só sei da história até aqui que eu sei. Eu não assisti, não, pelo amor de Deus. Não. Por isso que diziam que eu era quase, né? Meia banda. Então aí Ai, tinha esses problemas. de novela. Não, nem me fale de novela, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando assim pra gente entender o pano de fundo. Roraima não tinha ligação terrestre com Manaus, nem com Amazonas. Roraima era uma região geográfica isolada. Só chegava em Roraima ou de avião ou de isoscópios, como diz o meu vizinho. O que é isso? Helicóptero. Porque a BR-174 só vai ser aberta na década de 70 no regime militar. Só que para abrir a BR-174 no regime militar, não, a gente vai ter um problema. Porque você está aqui, ó, Roraima está aqui, né? E está aqui a nossa cidade, Manaus. Eu vou ligar aqui. Só que no meio, Fotos indígenas também. eu tenho os Waimiri. Bem no meio eu tenho os Waimiri. Na verdade, a briga com os Waimiri começa aqui, onde era a barreira, onde era a barreira física da Polícia Militar, ali no Santa Etelvina. Eles ficavam ali. Aí eles vão ser empurrados, aí eles vão ficar aonde estava a penitenciária. Aí eles começam a abrir, aí eles são empurrados, Presidente Figueiredo. Aí eles descobrem que dava para fazer uma usina, aí o governo empurra eles para onde hoje é a reserva dos Waimiri. Por isso que eles são revoltados lá um pouco lá, porque aqui tem uma história bem interessante aqui, ó. Padre Caleri tentou colonizar os Waimiri. Nessa época, o exército estava, né? Sal, sal, sal. Né? Não faça isso, estou gravando. Aí estavam dizimando os Waimiri. Aí o Padre Caleri, o que o Padre Caleri pensou? Não, eu vou conversar com os povos, né? Aí ele reuniu um grupo de 17 pessoas. Só voltou um para contar a história. Um cara chamado Baiano, da Bahia, o cara, que ele trabalhava na terraplanagem, porque os outros 16 foram... Eles eram canibais? É porque assim, não é que o conceito de canibal para esses povos é diferente. Sabia disso? Eu pensava que era diferente. Cara, por muito tempo, eu aprendi, eu sempre falo, teve muita coisa que eu aprendi errado. Os meus professores ensinaram errado ou não estudaram. Ou a gente entendeu errado. Você conhece, você ouviu falar da história dos índios que comem os outros? Sim. O que você ouviu falar, irmão? Eu ouvi falar que não só os índios, mas vários povos originários meio que tinham que absorver a carne do inimigo para tomar a força. A força. Aprendi isso também. Seria uma das explicações, mas tem uma outra. A vingança. Você mata um cara do grupo, aí o que acontece? Quando você mata, você está tirando o espírito dele, não é isso? Sim. Só que, como é que eu vou trazer o espírito do meu antepassado de volta? Eu tenho que matar e comer ele. Porque o espírito está no coração, então eu tenho que comer o coração dele. Para poder trazer o espírito de volta para a presença da tribo, como descanso. Então tem um outro conceito. Na nossa cabeça, comia porque são povos rebeldes, né? Tribais, selvagens. E esse conceito de selvagem vem até hoje. Até hoje, esses grupos chamados indígenas são denominados como um grupo selvagem, desprovido de conhecimento, grupo que vive isolado, anda pelado. A gente que é da região norte tem, na realidade, todo mundo tem um racismo com a gente da região norte, bicho. Por quê? Todo mundo acha que a gente tá assim, ó. Todo mundo acha que a gente tá assim. Por que em Roraima tem uma crise? Garimpo, gente. Rapaz, eu sempre falo assim, não existe garimpo pobre. Vocês têm ideia de quanto custa uma balsa de garimpo? Vocês têm ideia? Não? Então eu vou dizer para vocês. Uma balsa
2 milhões. O preço inicia aí. Inicia aí. Sabe qual é a coisa mais irônica? É que as balsas são construídas do lado do porto fluvial da Marinha, aqui no estado do Amazonas, ali na Ceasa. Embaixo do nariz deles. Do lado deles. É do lado, não é nem orelha, nem embaixo da orelha, é do lado. Marinha tá aqui, o estaleiro tá aqui, ó. O que acontece? Essas terras dos Yanomamis são ricas, 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 ricas e ricas e ricas e ricas em diamantes. E ouro. Ouro é a coisa mais comum. Quer comprar ouro, compra nessas áreas aí, ó. Isso aqui é tão fácil, gente. Eu tinha um aluno que ele estudava para a Polícia Federal. É engraçada a história dele. Aí um dia ele falou assim, vou parar de estudar para a PF. Ele falou, por quê? Ele falou, porque agora eu sou um empresário. Olha. Você está vendendo droga, é? Graças a Deus, né? Vai parar de estudar para a PF, está vendendo droga. Ele disse, não, professor, agora eu estou trabalhando com ouro. Sério? Eu falei, você tá... E tá tirando ouro da onde, irmão? Lá de Roraima. Ele falou, tô pegando nem em cima. Lá na fonte, né? Pego lá dentro. Na fonte. A fonte original. Aí eu disse, mas quem que te vende? Você tem uns contatos aí, né? Ele falou assim. É. Olha, Aí eu disse, mas sério? Ele disse, sério. Só que todos eles têm casinha. Se eu falar antes que eu tô indo, eles armam uma casinha. pra matar ele. É. Aí o que acontece? Ele sobe quando ele tá dentro da porta da área. Da boca, né? Como a gente chama. Quando ele chega na boca, ele, ó, tô aqui na porta atrás. Ele pega, paga, não sai nem do carro, desce, rumo de baixo. Rumo de baixo. Aí eu falei para ele assim, mas como é que é lá dentro? Ele disse, não, tem uns grupos que permitem isso aqui. Então, dentro de algumas reservas existem, não vamos eximar o grupo como um todo. Tem o problema da fome, tem o problema da malária, dengue, febre amarela, chikungunya, zika vírus, maiaro, leishmaniose, gripe, Os caras da 4. HIV, droga nem se fala então. E Lá em São... são ricos, né? Em Tabatinga, de cada 10 indígenas que moram dentro da área de fronteira, 11 é viciada. Caramba. Vou já explicar por quê. Mano. É, irmão, lá 11 é viciado. Essa terra aqui, ó, historicamente, ela sempre, se você pegar relatos da década de 30, praticamente eles foram quase todos dizimados na década de 30. Eles tiveram uma puta de uma pandemia, epidemia nessa região. Então, assim, uma terra rica, eu posso dizer para vocês, até eu perguntei num professor meu ano passado, de antropologia, não, foi esse ano, nós estávamos discutindo sobre isso. Eu disse, professor, me responda uma coisa, por que Eras Bolas, toda reserva indígena tem recursos minerais? Porque quem cria as reservas indígenas é o governo militar, tá, gente? O governo militar que cria as reservas indígenas. O conceito de reserva vem na ditadura, pô. O governo cria as áreas de reserva e coloca os indígenas dentro como uma área de proteção integral. Como uma forma de proteger. Então até a gente brinca, né? Se você ouve essa palavra reserva, no mínimo tem ouro. No mínimo. Todo metal precioso. Oi? Algum outro metal precioso. O Eldorado que os colonizadores buscavam, que não encontravam, porque não tinha ainda o avanço, né, da técnica, ou melhor, da degradação, que a gente pode nem dizer que é o avanço da técnica, que ela continua rudimentar. Eles não tinham esse modelo, né, que a gente tem hoje do uso do mercúrio, que é altamente contaminante, né? Mas o que acontece? Por lei, essa área deveria ser preservada. Só que o problema é que a gente tem isso aqui, ó. Isso sempre foi um problema. Lá no Pará, a gente teve o maior garimpo de ouro a céu aberto do mundo. Alguém já ouviu falar daquele garimpo lá? Fala, irmão, me ajuda aí. Eu não lembro. Serra Pelada. Vocês sabem quantas pessoas chegaram a trabalhar em Serra Pelada? 50 mil. 100 mil pessoas. Chegou a trabalhar 100 mil pessoas no mesmo dia.
Não chegaram a tirar nenhum desses. Não, mas estima-se que eles tiraram lá 600 toneladas de ouro. Serra Pelada. Ainda tem. Porque afundou. E tem uma empresa canadense tirando por baixo, com sonda. Admite. Pô, o Estado permitiu, né? Se eu não me engano, é a bandeira do Canadá. Em parceria com uma empresa canadense. É porque tem um lago, aí eles metem a sonda por baixo aqui, assim, ó. E faz a sucção por sonda. Eles escavaram tanto que furaram o lençol freático. Cara, esses dois camaradas agora vai ter, né? Teve julgamento e tal. Da morte do Dom. Dom e do Bruno, né? Que, na realidade, aqui também tem algumas coisas aqui que na universidade a gente não fala, eu não falo nas universidades das áreas humanas, porque, rapaz, o negócio aqui... e não, também não dá pra falar aqui, né, cara? Desliga aí. Não. Caiu. Rola no chão e desliga. Agora que o senhor começou. Rapaz, por que mulher, né? Não dá pra desligar, não. Dá sim, amor. Posso não. É o Alessandro. Mas sabe que desliga o microfone. O Henry do Antigo Testamento. Foda-se. Viu o menino aí? Do Chico Testamento. Batia aí sem querer. Porra, cara. Cara, eles estavam dentro de uma região chamada Vale do Javari. Quem conhece o Vale do Javari na Amazônia, ele é uma rota. Imagina tudo que presta e tudo que não presta. É o que passa nessa rota. Tráfico. Não. Se fosse só isso. Tem... Oi? O que é? O que é? A droga é comum, né? Já é rotina. Droga é que nem rato, nunca vai acabar. E aonde tu for, tem. Mas você tem tráfico humano, você tem tráfico de animais, você tem garimpo ilegal, você tem a exploração de reservas, ou seja, pesca ilegal predatória de pirarucu, peixe-boi, dentro dessas áreas. Você tem aí tráfico de órgãos dentro dessa região, tráfico infantil, prostituição. Deep Web do... Da Amazônia. Não tem internet, ninguém vê. Nem na internet parece. Dom Phillips, naturalista. Lembra uma história nossa. É o olho azul, né? Isso, esse brother aqui, ó. Ele vinha da onde? Da Inglaterra. Da Inglaterra. Mas deixa eu fazer um adendo para vocês aqui. Vocês conhecem esse cara aqui? Não sou eu não, tá? Henry Wickham? Já ouvi falar. Não? Já ouvi falar. Vocês não conhecem, mas já ouviram falar. Não teve um... Porra, eu tô me controlar. Não teve um camarada que pegou umas sementes de uma árvore nossa pra Malásia? Esse Henry, que não sou eu, é claro, né? Esse aqui era bandido. Eu sou honesto. E nem o Henry Ford. Olha só. Esse Henry Ford aqui é o dono da Ford. Também esteve na Amazônia, pô. Fez Fordlândia. E né? levou as nossas seringueiras. Não, quem levou foi esse aqui, ó. O Wickham. Foi o Wickham. Ele levou para plantar no Jardim Real Olha o nome. da Elizabeth. E tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje. Só que ele levou pro Ceilão da Malásia, reproduziu, a gente se lascou depois, que colocou o fim da borracha. Quem é a maior produtora de peru do mundo, né? Aí esse cara aqui, ele veio para fotografar a Amazônia porque ele achava a Amazônia muito bonita. Conversa. Este aqui era funcionário da FUNAI que ganhava 22 mil e pediu exoneração só para cuidar dos povos. Só pra cuidar? Por amor. Por amor, pô. Pô. Eles defendiam. No final, Defendiam, eles eram defensor da Amazônia. o amor bem no final. Eles estavam atrapalhando a rota. O garimpo, né? Eles estavam X9. Aí executaram. Não era só garimpo, porque dentro desse meio termo tinha outras coisas que iam além do garimpo. Entendeu? Tinham várias outras subcomércios. Entendeu? Uma coisa liga na outra, né? Mas então, essa região, então, tipo, tem Tenso. moradores lá? Tem. Muito ribeirinho, tem muito indígena, tem muito ribeiro.
tem muito caboclo. Só que é a lei do Velho Oeste. Terra sem lei. Manda quem pode. Ninguém fala, ninguém viu, ninguém comenta. Só tem grupo do WhatsApp, né? Só- Entendeu? É tiro, porrada e bomba. Cego. Aí, o que acontece, gente? Se envolveram com alguma bronca, né? O que acontece? Apaixonado. Na realidade, o Dom Phillips, ele era um jornalista que fazia, segundo ele, documentários, apaixonado pela Amazônia e tal, veio fotografar. E já não era a primeira vez que ele estava vindo, e já tinha outras vezes que ele participava, fazia documentários sobre justamente o tráfico de drogas, exploração das terras indígenas, mineração ilegal, pá, isso, aquilo, e dou, e bou, né? Quem não se lembra da história que a gente tivemos de Marajó recente? Ó, Francisco de Marajó. lembra da história de Marajó? Qual é a de Marajó dos outros? Da prostituição infantil, que os pais vendem às crianças, Ah, sim. R$5 o programa. Eles pagando muito, né? Porque tem até de R$2,50. Tô falando a verdade, gente. Tô de brincadeira, não. Nem com tom de ironia. O negócio é sério. Exato, né? Hoje, o meu professor de antropologia falou assim: ei, por que tu não faz um trabalho sobre comunidades ribeirinhas? Eu falei, you know. Você tem muito para viver. Eu só gosto eu falei para ele, professor, eu só gosto de teoria, só teoria, Sala de aula. só sala de aula, nada de pesquisa. O Dom era pesquisador. Será que o intuito dele era fazer uma denúncia? Ele estava fazendo denúncia. Ele estava X9, como diz a linguagem lá da rua de casa. Era alemão. Não deixava de ser, Cara. Oi? não deixava de ser alemão. É, alemão. Aí, os camaradas tudo armado de fuzil na área de fronteira, o camarada vai com uma pistola, meu filho, 12 tiros só, o camarada com 32 tiros no pente. Ele queria o quê? Sal. Tanto é que os indígenas não conseguiram livrar os caras. Por quê? A gente tem um grande problema de fiscalização. Falamos de PF e PRF recentemente. A PF não consegue, porque olha só, eu sempre digo que PF era uma profissão que eu não queria. Sério, eu acho bonito e tal, é legal, né? É elegante, é chique, carteirada. Sou PF. Eu já tava dando carteirada. Que ele passou no simulado. Rapaz, o que o policial federal faz? Vamos lá. Corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de tudo isso, invasão de terras indígenas. Vocês já perceberam que o policial federal investiga tudo, cara? Meu irmão, o cara tá lá no aeroporto, o cara tá na fronteira, o avião entrou, não se identificou, ele tem que subir, né? Ó, desce, porra, para aí. Quando teve aquele... Sim. Entraram no navio, né? Entendeu? Tem que fiscalizar a droga, tem que fiscalizar a bagagem, tem que fiscalizar... Melhor trabalho do mundo. Oi? Melhor trabalho do mundo. É todo dia uma atividade diferente, quero ver se enjoar. Quero ver ficar enjoado. Então não casa, irmão, então não casa. Conta pro Neto. Oi? Você é mundo de história. Então não casa, irmão. Porque quem é PF e PRF não tem família, pô. PF é um dia no chão e 5 no céu, pô. Sabe como é que funciona a PF? Deixa eu te adiantar logo, então. Tem nome no SPC? Não. Não? Entrou nos últimos 5 anos na lista do SPC? Graças a Deus. Isso é a primeira regra. Se tem nome sujo, não passa, é reprovado. Não pode Se os últimos 5 anos entrou no SPC, esquece. E agora eu vou ter que levar de um. É isso mesmo. Não, tô falando a verdade, gente. É a parte do concurso que mais reprova, a social. Investigação social. O cara vai lá na taberna e diz assim, olha, como é seu nome? Adriana. A Adriana é gente boa, essa tua vizinha aí? Tem uma boa convivência? Tudo puxa o cabelo da outra ali. Rede social, então, ele fala. Eu não tenho, graças a Deus. Rede social. Bebe, fuma. E se bebe e fuma, eles dizem que você tem 50% de chance de se viciar. Já é um pré-antecedente. É muito criterioso, cara. E mesmo assim ainda de vez em quando tem uns... Mas enfim, cara. Essa região amazônica é um Eldorado.
A gente encontra ouro dentro da Amazônia por tudo quanto é lugar. Ouro, diamante, prata, zinco, cobre, estânio. É assim, cara. Vocês viram ontem passou no Fantástico, um médico que nunca pisou na Amazônia.